Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou a Bibiana e hoje eu vou conduzir a nossa live com uma convidada super mega especial que foi uma das fontes de inspiração do programa Uma, meu e da Alessandra. Então, nada mais justo que a gente convidar a Ana Carolina Tavares Torres. Eu vou falar um pouquinho da Ana, né? Ela deve estar já entrando aí em cena. Mas assim, quem é a Ana Carolina? A Ana Carolina é uma executiva jurídica com mais de 20 anos de atuação corporativa dentro de ambientes corporativos. É mestre em Direito e Sociedade e a dissertação dela foi Espaços de Poder pelas Mulheres. E a Ana vai ser a pessoa que vai abrir a nossa aula magna no nosso curso que a gente está lançando em novembro. Então, esperando a Ana chegar, gente, eu preciso do meu óculos para ver menores, para cuidar a Ana chegando. Mas assim, antes dela ir chegando, né, a ideia dessas lives que eu e a Alessandra estamos fazendo em todas as quartas-feiras é nós podermos conversar sobre temas que circundam um programa de mentoria e um processo de mentoria de mulheres, onde nesse processo de mentoria a mentora precisa estar robusta, ela precisa ter condições de entender. A Ana chegou. Vamos lá, Ana. Aceitar. Ter condições de fazer uma boa gestão emocional, entender de carreira, entender de liderança feminina, ter... Oi, Ana! Olá, tudo bom? Deixa eu baixar Tudo. aqui, peraí que eu tô arrumando aqui. Peraí, eu Desculpa. também. Não, tá tudo certo. Não se pede desculpas assim, né? Vamos guardar isso para quando for Não? necessário. Tá bem, tá bem. Então, uma boa noite, pessoal. Muita gente legal aqui entrando na live. Tudo Legal, bem? Tudo legal. bem, Viviana? Até, Ana, assim, eu estava já te apresentando, falei executiva, mais de 20 anos dentro de um universo corporativo, né? Mestre, né? Uh, né? Eu falo porque a gente sabe o que é fazer um mestrado, Exatamente. né? E em Direito e Sociedade, e a tua dissertação é Espaço de Poder pelas Mulheres. E tu vai abrir a É. nossa aula magna. E por que, assim, tu junto conosco agora, né? Então, é uma fonte de inspiração, a gente já é uma amiga de muito tempo, já fizemos trabalhos juntas, já trocamos muita ideia, já rimos muito e já outras coisas muito também, né? Já conversamos, já trocamos ideias, e a ideia é tu poder trazer, né, o que tu estudou e como isso impacta no processo de mentoria e como isso é importante. Então, eu estou deixando a fala para ti e aí eu vou entrando e fazendo perguntas que possam ser pertinentes para a gente poder explorar tudo isso. Então tá, primeiro eu desejar uma boa noite pro pessoal aí que tá chegando, né, Bibiana? Agradecer Uhum. muito o convite de vocês, tenho muita satisfação mesmo de estar aqui falando de um assunto que me é tão caro, né, que é sobre a ocupação de espaços de poder pelas mulheres e todas as questões vinculadas, a nossa chamada estava vinculada às armadilhas, né, da liderança feminina, Uhum. que são muitas, né, como todas as lideranças, mas existem algumas características peculiares da questão da liderança feminina, e como a mentoria, que é algo também da qual eu sou completamente apaixonada, pode ajudar a romper essas barreiras, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que para isso tudo eu tenho que contar um pouco da minha história, né? E, Ótimo. inclusive, a Ângela Kishlik está aqui conosco na nossa live, acabou de me mandar um Uhum. coraçãozinho aqui. Eu brinco com ela que ela é a culpada por muita coisa que é eu ter desvendado essa questão do universo feminino, né? E todas essa construção social que Uhum. foi baseada num suporte biológico inequívoco. A gente sabe que existe um suporte biológico, mas ele não justifica todo o resto, tudo que veio junto nessa construção. Então, a Ângela foi responsável por quê? Porque em 2013 ela me deu esse livro aqui, né?
Que Da é o Faça Sheryl. Aconteceu, da Sheryl Sandberg. Que em Sheryl We Trust, né? Eu sou apaixonada Super pela, recomendo, né, pela Ana, o recomenda. livro. Exatamente. Já vamos começar, então, a nossa live recomendando o livro da Sheryl, Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar. Uhum. E eu lembro que eu li esse livro e muita coisa caiu, assim, fichas caíram efetivamente, né? De entendimentos, de momentos que eu havia passado na minha carreira, e a gente está falando isso de 2013, então muita coisa aconteceu desde lá, que eu percebia que eu botava como uma culpa minha e que não necessariamente estava vinculada a uma culpa ou uma responsabilidade minha. E sim, novamente, a essa construção social que foi elaborada aí ao longo dos Uhum. últimos 5.000 anos, pelo menos, da humanidade. Top. Então não é pouco tempo, né, Viviana? Não, não. Mas vai me interrompendo, tá, Viviana? Porque senão eu Não, vou ficar vai falando. falando toda... Até, Ana, tu sabe que foi tu que me indicou o livro da Sheryl na primeira formação que nós duas fizemos. Nós fizemos algumas formações juntas, eu e tu, né? Isso, De exatamente. mentoria, de coaching. Na primeira formação que a gente fez junto de mentoria, a gente foi almoçar e tu me sugeriu para ler o livro. E aí eu entrei nesse universo. Então foi culpa tua também que eu Muito entrei legal. nesse universo mais de mundo feminino. Porque até Sim. então eu transito muito num universo de executivos, até porque Uhum. a gente até vai falar disso quanto mais a gente vai subindo a gente, né? Vai se subindo numa hierarquia, menos mulheres tem. E eu sempre convivi muito, como eu atendo e trabalho muito dentro de empresas com executivos maiores, então o meu universo acabou sendo sempre muito mais masculino. Claro, a faculdade foi psicologia, que era 95% mulher, mas depois eu caí nesse outro universo. E aí, quando tu me trouxe esse livro, e foi num almoço nosso, eu comecei a ver. Ops, Derrubei todo mundo aqui, derrubei, fui mostrar o livro e derrubei o celular. Bola pra tá frente. tudo certo, tá tudo Tá certo. tudo certo. Uhum. Aí Tá. que eu comecei a ver por outras lentes. E que eu acho que é isso que a gente vai começar a desvendar também na nossa conversa, em outros momentos, começar a tirar um pouco os véus e ampliar a nossa percepção sobre contexto, né? Sim, sim, exatamente. É quase uma cirurgia de catarata, vamos dizer assim, né? Uhum. Inclusive, eu construí uma analogia algum tempo atrás, tem muitas amigas aqui que já escutaram. Eu brinco que ter esse olhar da visão da mulher no mercado de trabalho, né? Nos ambientes corporativos em geral, é quase como quando a gente aprende a ler, sabe, Bibiana? Tu lembra assim, ó, a Uhum. gente começou a juntar as palavras, as letrinhas e tal, e um dia deu aquele estalo e a gente aprendeu a ler. Poxa, e daí tu nunca mais conseguiu deixar de ler. Tu passa numa placa e tu lê, pare. A gente tenta ler até letras aleatórias, né? Então a gente tem todo esse vínculo na questão da leitura. Quando tu começa a enxergar esse mundo, né? Esse mundo que ele é um mundo ainda de um poder vinculado aos homens, pelos homens e para os homens, né? E nada contra os homens, mas só porque existe uma construção hierárquica realmente muito masculina no mercado de trabalho, principalmente, tu nunca mais consegue deixar de ver. Hoje eu tive um almoço, então eu estava num restaurante aqui da região e a gente era um restaurante de negócios, comumente negócios. Eu fui realmente fazer uma reunião almoço e a gente só via homens nas mesas, né? Então talvez se fosse um outro momento, numa outra situação, não chamaria a minha atenção. Mas o meu olho quase que me chama a atenção esses momentos, essas percepções sutis, que inclusive foi também objeto da minha dissertação de mestrado, né? Então, Uhum. é como quando a gente aprende a ler, tu nunca mais consegue deixar de ler. E Ana, assim, o que tu vai trazer, né? Dados, enfim, tudo isso, mas o que é interessante a gente trazer? Que não é culpa de ninguém, nem de Não, homem, nem de mulher, é uma construção. E quando a gente enxerga isso, primeiro a gente precisa entender que isso funciona, sem colocar culpados e nada. Ele funciona assim. Então, como é que a gente pode fazer para que isso possa ser diferente? E aí entra muito o papel. E tu é mentora já faz bastante tempo, né? sim, não. Eu sou
com muito orgulho, fundadora do WLM, que é um programa de mentoria para jovens advogadas, que é o Women in Law Mentoring Brasil. Eu e mais um grupo de colegas fundamos em 2015 e a partir dali também fiz várias formações, né, e fiz várias especializações na área para entender esse universo e entender a mentoria como parte necessária desse universo, para essa reconstrução, vamos dizer assim, né, Bibiana? A necessidade, Isso. a gente tem aí algumas dinâmicas que estabelecem que 20% do conhecimento, em geral, ele é adquirido por meio de movimentos que podemos dizer assim, que é o ensine-me, né? Mentoring, coaching, feedbacks, esses que são realmente, não é a experiência prática, que obviamente a gente sabe que a experiência prática é o tudo, né, 70%, Sim. mas só 10% é treinamento. E a gente se foca tanto em treinamentos, informações, e não aproveita os 20% aí que nós poderíamos ter de vinculados ao ensine-me, efetivamente, né? E esse é o papel da mentoria, né? Pelo menos como eu enxergo, claro que tu é especialista nisso aqui, né, Bibiana? Mas a mentoria, ela tem muito disso assim, ó, eu vejo um buraco, eu digo para minha mentorada, olha, esse buraco eu já caí, né? Tu não precisa cair, podemos cair juntas em outro, mas eu vou te pegar pela mão e a gente vai fazer a volta nesse buraco. Eu vou te contar as coisas que eu já passei e baseada na minha experiência, a gente vai te ajudar a construir a tua experiência, que pode ser... E para mulher isso ainda é muito especial, porque se a carreira é uma corrida de 100 metros, hoje nós sabemos, por dados estatísticos, né? Não estou trazendo nada da minha cabeça ou criando, mas estatisticamente a gente sabe que as mulheres elas acabam ficando antes, elas não chegam nessa corrida de 100 metros. E Sim. quando nós falamos, então, de mentoria, eu estou dizendo, bom, então nós já vamos começar mais à frente, tu não precisa correr os primeiros metros, porque os primeiros metros eu vou te pegar pela mão para tu suportar isso, né? E daí tu consegue chegar lá no final. É uma metáfora bobinha, mas eu acho que faz bastante sentido, assim, para entender o que é a mentoria e em especial para as mulheres, o quanto ela é importante. E aí, né, Ana, é o acelerar um desenvolvimento que ele poderia ser mais tumultuado, né? Exato. Então, assim, o papel da mentora, ele está muito no acolher, e eu te acompanhei durante muito tempo, né? É o acolher, é o escutar, é o trazer a sua experiência e fazer com que a outra pessoa se sinta potente o suficiente para depois seguir sozinha. Exatamente. Tá escutando bem, Bibiana? Eu tirei os fones aqui para ficar melhor o celular. Não, Dando... tá bem, tá tudo certo. Exatamente. Então, temos essa questão especial, né? Que é, eu tenho que ter sangrado na arena. Eu Sim. costumo dizer isso, né? O melhor mentor é aquele que sangrou na arena, né? E Jung falava, né? O médico, ele pode curar até o tanto que ele tenha sido curado. Isso aí. Então, acho que existe também esse caminho. Então, a mentoria, ela se diferencia de maneira muito especial do coaching, porque o coaching, ele te faz perguntas que te direcionam a tu encontrar tuas respostas. A mentoria, não. Na mentoria, eu pego pela mão e eu te conto a minha história. Então, eu tenho que ter uma história para poder contar. Isso é essencial no programa de mentoria. Eu tenho que ter tido aquela experiência, eu tenho que ter sangrado efetivamente na arena, para poder ter a possibilidade e a construção junto para poder desenvolver essa mentoria de maneira mais específica. Tem que ter estofo, né, Ana? A gente tem que ter passado um pouquinho de trabalho, talvez. Eu tô cuidando aqui os comentários aqui no meu computador, né? Tem gente que já te quer como mentora, Ana. Eu acho que é a Ana Amélia, aquela tua amiga. Ai, querida, querida. Tá aqui. Mas, Ana, fala um pouquinho, assim, do espaço de poder. Tem Esse eu teto adoro. de vidro? Como é que é esses dias a gente conversando do labirinto, né? É labirinto? Agora tem se falado, atualmente, o teto de vidro já é uma expressão bem conhecida no meio, inclusive acadêmico, né, com vários estudos. Mas além do teto de vidro, também se fala no labirinto de cristal e também se fala no penhasco. Olha que curioso, né? Tá, traz esses, porque esses, quando a gente conversou, eu achei eles
muito interessantes, porque eu desconhecia o termo, É, pelo menos. eu tenho que dar uma contextualizada, assim, por que eu cheguei em construir uma dissertação que fala sobre ocupação de espaços de poder pelas mulheres, né? Primeiro que a gente tem que fazer uma dissertação, né? Quando a gente faz mestrado, essa é a primeira premissa. É o Por mais, primeiro grande desafio. por mais desesperado que estejamos. Mas, enfim, feito essa premissa, então, eu sabia que eu queria conversar, né, fazer essa análise em cima da questão da Cheryl. Bom, a Cheryl tem um capítulo no livro dela, tem vários capítulos maravilhosos, mas tem um especial chamado Um Lugar à Mesa. E o que é um lugar à mesa? Depois a gente vai entrar nesses outros elementos aqui. Ela conta uma história nessa dissertação, né, nesse livro dela, nesse capítulo, em que ela diz que recebeu um grupo. Bom, para quem não sabe, a Cheryl é executiva, a COO do Facebook, certo? E ela foi chamada num dado momento para palestrar sobre a questão das mulheres no mercado de trabalho. Quando ela foi chamada, várias pessoas disseram: não vai, a maior furada que tu pode fazer na tua vida é entrar nessa aí, tu vai falar, tu vai ficar carimbada. E ela foi falar com o chefe dela, que é o Mark, né, que é o dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, e ele perguntou para ela: o que tu faria se tu não tivesse medo? Então ela começa o livro contando essa história, né, do que faria se ela não tivesse medo. E a partir dali ela conta a história, então, que ela recebeu um grupo de executivos no Facebook, executivos e executivas, né? E esse grupo, então, estava... tinha um de manhã e tinha um brunch lá, tinha um café da manhã para receber. As pessoas meio que se serviram e foram sentando na mesa. Tinha uma mesa principal e mesas laterais nessa sala. E ela percebeu que as mulheres sentavam à mesa lateral e não na principal. E ela chamava elas: venham aqui, sentem-se aqui conosco na mesa principal. E as mulheres diziam: não, obrigada, tô bem aqui, tá ótimo. Neste momento ela percebeu que existiam barreiras muito importantes e barreiras invisíveis que não permitiam que a mulher ocupasse o seu próprio espaço, porque aquelas mulheres, elas tinham todo o direito de estar aqui, né, ali naquele momento. E isso foi muito impactante para ela perceber que as próprias mulheres, então, não usavam o seu próprio espaço. Ela falava assim que era uma questão de barreiras internas, né? E aquilo foi um divisor de águas na vida dela. Daí ela pensou: tenho que começar a falar sobre isso. E eu estava, então, com isso na cabeça, eu queria falar sobre isso, eu não sabia como, e eu recebi um texto que era uma entrevista de Foucault para uma revista de arquitetura do início da década de 80. Era uma entrevista do filósofo Foucault. E num dado momento eu estou lendo a entrevista e ele fala a seguinte expressão, que para mim foi a frase assim que realmente foi um divisor de águas. Naquele momento eu entendi o que eu iria escrever, que era assim: o espaço é fundamental em qualquer forma de vida comunitária. O espaço é fundamental em todo o exercício de poder. Isso que eu falo sobre a questão da ocupação de espaços de poder. Porque se eu não ocupo o meu espaço, eu dou espaço para os outros. Se eu não tomo a rédea da minha carreira, vamos dizer aqui, contextualizando, né, para o programa Uma, eu permito que os outros construam a minha carreira, né, Bibiana? Que os outros estabeleçam o que eu quero. Eu costumo dizer, Ana, te interrompendo, mas já te dando a palavra de novo, se a gente não tem uma estratégia, a gente é a estratégia de alguém. Então, para mim, esta frase traduz também isso que tu está dizendo, porque se eu não defino para mim, independente do que eu faço, qual é a minha estratégia, o que, que eu quero para mim, eu vou ser peça de jogo de outras pessoas. E aí, quando a gente vira essa chave, aí virou. E, Daí é o né? poder, exercendo o teu É, verdadeiro poder, é. né? Uhum. E então, realmente, a questão do espaço, a ocupação de espaço de poder é fundamental. Só que não é tão fácil assim. Bom, então agora eu vou lá, vou romper todas as barreiras, eu vou quebrar o teto de vidro, eu vou atravessar o labirinto de cristal, vou me jogar no penhasco. Não é tão fácil. Porque, de novo, existe uma construção social milenar por trás disso, né? Uhum. Então, então o que nós temos? A questão do sente-se à mesa, que eu acho que é bem importante. A gente tem que parar de ser preso nas nossas próprias grades.
né? Uhum, A uhum. mulher tem que entender, tem que perceber que ela também, apesar de vítima dessa construção social, ela tem que ter essa observação, essa análise e também se colocar no espaço que é tão dela como de qualquer outro homem. Aqui eu tô Então, lendo os comentários, tá, Ana? O pessoal tá achando reflexão boa, né? E que não é fácil quebrar essas barreiras. não é? Não é Não é. verdade? E nós temos que ter essa sensibilidade, entende? Porque é muito fácil chegar e dizer assim, tem que parar, tem que fazer, tem que acontecer. Mas não é algo que se vira simplesmente acordo de manhã e desconstruo. Por Uhum. mais construída que eu seja, ainda eu me vejo tendo atitudes e agindo com outras mulheres de maneira preconceituosa ou socialmente construída. Então eu também tenho que me acolher em relação a isso e percebo que esse acolhimento também faz parte da mentoria, sabe? De Uhum. entender. Porque, inclusive, um dos tópicos que eu levantei na minha dissertação, e daí as coisas vão surgindo, né, Viviana? Agora a gente prepara para falar uma coisa, mas daqui a Mas pouco aí, ok, tá tudo certo. A gente vai conectando. entrei no campo, como diria a nossa querida amiga Andréia, né? Ah, Viviana, sim. maravilhosa. Maravilhosa. Então, o que eu estava falando antes mesmo? Nós estávamos falando no campo. Não, a questão de que não é fácil, né? Não, A, ge- não, não é agora eu não. fácil ocupar esses lugares, que às vezes a gente acha que é só o virar a chave, mas E que não, e tem outras questões que estão acolhimento. envolvidas. Uhum. Isso, o acolhimento também é necessário. Mas daqui a pouco eu volto aqui, mas vamos continuar. Uma outra coisa também importante nessa construção do ser mulher está diretamente vinculada à questão dessa construção de que a mulher ela é o ser que o quê? Que recebe, que acolhe, que aceita, que está ali à disposição, perfeito? E isso Uhum. vai conquistar esse sucesso no mercado de trabalho, isso quebra um estereótipo. Ele Uhum. quebra o estereótipo do quê? Do sucesso e da simpatia. Então, é muito importante a gente pesquisar e trazer algumas pesquisas, né, alguns elementos de pesquisas importantes. Por exemplo, em Harvard, tá? Harvard pegou o mesmo currículo, mesmíssimo currículo, para Haidt e para o Harvard. Então, tinha um João e uma Maria, com o mesmo currículo. E passaram para um grupo de pessoas esse currículo e perguntaram: o que você acha, né, do João e da Maria? Vamos dizer assim, se fosse aqui no Brasil, né? E as pessoas, elas queriam ser o melhor amigo do João. Elas acharam o João uma personalidade extrovertida, com ampla rede de contatos, nossa, provedor, decidido, motivado. E eles, quando falaram da Maria, eles disseram: ela é uma boa profissional, né? Mas ela é meio, parece ser um pouco egoísta. Ela parece assim ser uma pessoa um pouco difícil de trabalhar. Por quê? Porque se espera da mulher que ela seja protetora, que ela seja sensível, que ela pense nos outros. E essa ocupação do espaço de poder, ele pode romper esses estereótipos. E nem todo mundo está disposto a romper esse estereótipo, porque tu paga um preço também. Uhum. Então, tem um processo na mentoria maravilhoso que é do autoconhecimento, Sim. né, Bibiana? Que eu digo, né, que é a tríade, né, de autoestima, autoconhecimento, né, e daí quando tu assume efetivamente a tua responsabilidade, que é a autorresponsabilidade. Então, tu tem que te conhecer, tu tem que aprender a gostar de quem tu é, ou mudar o que tu quer mudar, Uhum. e a partir dali pegar a tua vida, com as tuas rédeas da tua vida efetivamente, né? Então, autoestima, Sim. autoconhecimento e autorresponsabilidade são, para mim, a tríade elementar na construção de um processo de desenvolvimento. Que E a tá, gente não está pronto nunca, né, Ana? Então, autoconhecimento é para o resto da vida da gente. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente minimiza nossos pontos cegos, mas a gente também amplia nossas capacidades. E ao passo que a gente começa a se conhecer melhor, a gente também consegue se relacionar melhor com a gente é mais tolerante conosco,
a gente tem mais compaixão com o outro e com a gente mesmo. E tudo de bom ter um mentor que goste de si, que cuide de si e que esteja se desenvolvendo sempre. Porque a gente não está pronto, graças a Deus. É Graças a verdade. Deus. Né? De A Eli pronto falou aqui que tu ia fazer um link com a tua dissertação, Ana. foi. Quando a Ah, gente se continua. deu aquela perdida aqui. Depois eu vou ver a gravação e daí eu vou. Peço desculpa, pessoal. Mas enfim, vamos deixar o campo fluir, né? Mas olha, uma outra colega falou que o caminho do autoconhecimento é contínuo e libertador, né? Por quê? Porque É isso pronto, mesmo. uma cadeira, uma mesa, uma caneta, um livro. Nós somos seres humanos, a gente nunca vai ficar pronto, né? Pronto Uhum. ficam coisas, nós não somos coisas, nós somos seres em pleno e contínuo movimento. Então, isso é muito Amém. importante que tenhamos essa percepção, né? Mas, enfim, um outro desafio da liderança feminina que eu quero trazer para vocês aqui, vamos trabalhar Vamos aqui lá, com os... vamos lá. Que é a questão seguinte. Lembrei que eu ia falar, gente. Por que eu preciso de uma mentora? Vou voltar, tá? Porque Volta, existe volta. conceito, tá? E eu estudei isso e trouxe na minha dissertação o conceito vinculado à excepcionalidade feminina. Tá, E isso é esse era outro extremamente... tema. O que é a questão da excepcionalidade feminina? Patrícia Bertolin, que esteve na minha banca, sou muito feliz de ter tido ela na minha banca. A Patrícia escreveu a tese dela de doutorado, ela fez uma pesquisa muito grande com grandes escritórios de advocacia de São Paulo. E o que ela percebeu? Ela percebeu que quando se falava, não que não tivessem mulheres ocupando espaços de poder, tá, Bibiana? Então, assim, é bom também de desmistificar, porque é um argumento muito usado. Não, mas tem mulheres aqui. Não, mas tem um monte de mulher aqui. Não, mas não precisa mais se preocupar com carreira feminina, esse papo aí, porque na verdade já tem aí metade do escritório é feito composto de mulheres no meu mercado, vamos dizer assim, que é o mercado jurídico. Mas vamos lá. Essas mulheres, quando elas chegam lá, né, quando elas estão ocupando esse espaço de poder, elas são as falas que vinham com a demonstração de que elas existiam era assim, ó. A fulana, ela é sócia aqui do escritório, mas a fulana é especial. A fulana é isso, a fulana é aquilo, a fulana é aquilo outro. No momento em que existe esse conceito da excepcionalidade feminina, tu pega todo outro grupo de mulheres, todo o resto da humanidade feminina, vamos dizer assim, né? E coloca num patamar inferior. E isso dificulta. Então, daí a mulher pega, olha a vida dela extremamente atarefada e pensa, como é que eu vou ser a fulana? Eu nunca vou chegar nesse espaço. Então, eu nem E nem tento. quero. Eu não quero, porque a fulana, para conseguir chegar, ela abriu mão de família, ela não tem filhos, ela não tem marido, ela trabalha 20 horas por dia, 7 dias por semana, e daí tu descola aquela mulher da realidade, e muitas vezes não é isso, não é isso. Então, a Uhum. mentoria também tem que bater para a realidade, né? Então, assim, ó, a Ana Carolina é Legal. executiva jurídica de uma corporação, trabalha, está no mercado de trabalho ainda, tem muito para chegar ainda lá, mas está fazendo o seu caminho, mas ela é uma mulher normal. Eu não tenho excepcionalidade nenhuma, Bibiana. Eu Uhum. também tenho os meus monstros, eu também tenho as minhas falhas, eu também tenho família, eu tenho toda uma construção na minha volta. Então, E essa não tem problema, né, Ana, dizer as suas vulnerabilidades e mostrar, porque a gente é real. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente trazer, que ser mentora ou atuar como mentora não significa não ter problemas, não ter e ser perfeita. Sim, eu passei as minhas mazelas, eu ainda tenho outras dificuldades e tá tudo certo, porque eu aprendo com isso, né? exatamente. Eu sangro na arena, que nem eu brinquei antes, É né? isso aí, Eu, é isso aí. mas eu desmistifico esse mundo irreal. E isso é muito importante, né? Eu chego e digo, de Uhum. carne e osso, tô muita gente de carne e osso, então eu tenho que trazer para a realidade. Então, isso eu acho que está muito vinculado
também há um risco aí das carreiras femininas, da liderança feminina, de não estarmos conectadas com a real essência e com a realidade do mercado, né? Então, muito disso tem tocado. Um outro elemento, acho que é importante também trazer, é que as mulheres tendem a achar que seu sucesso está vinculado à sorte ou fatores externos. A fulana foi promovida. Ah, mas é que, né, o fulano foi tão bom para mim, ele me deu essa promoção. Uhum, Fulana é demais. Ai, quase pedindo desculpa por isso. E isso uhum, é uma filha da liderança feminina. Por quê? Porque a maneira mais habitual de renunciar o poder é pensar que não se tem nenhum poder, Bibiana. Eu acho que essa é a tá, reflexão. tá, explica um pouquinho melhor isso, Ana. Pensa comigo, tá? No momento em que alguém diz Tá. assim, nossa, tu é muito especial, tu é fantástica, tu merece essa promoção, tu merece essa. E eu digo assim, ai, mas eu acho que eu não quero ser gerente, eu não quero ser diretora, eu não quero ser supervisora, eu não quero um cargo de liderança, porque eu acho que eu não sou para isso, entendeu? Eu aceito a construção autoimposta que foi feita por mim. Talvez tu não seja mesmo, não tem nada de errado. Mas tu tem que Uhum, fazer esse funcionamento. Eu não sou, eu não quero ou eu tenho medo? Porque uhum, assumir um controle, assumir o meu papel nesse mercado de trabalho vai romper, vai fazer com que eu rompa os estereótipos, vai uhum, fazer com que eu assuma esse meu papel e ocupe o meu lugar efetivamente na mesa. Então, a maneira mais habitual de eu renunciar a um poder é eu achar que eu não tenho esse poder. Eu não uhum. posso, eu não quero, eu não sou para isso. E isso Eu não sou para isso. É uma frase que a gente ouve, né? Até pode, né, Ana? As pessoas elas podem escolher não assumir. Então, eu vou trazer um exemplo pessoal, tá? Eu me formei já faz deixa assim, muito, muito tempo. E eu comecei a trabalhar e eu trabalhei em hospital público. Eu era bolsista, depois eu fui seguindo a minha carreira e fui assumindo posições muito na surgia a demanda e eu ia abraçava, e eu ia abraçava. E aí eu fui crescendo na hierarquia, mas sem o posto, porque eu não era servidora, eu era seletista, enfim, questões de trabalho. Aí eu tive meus dois filhos, né? Enquanto eu estava lá, meu horário era super flexível, eu não trabalhava uma carga horária fechada, e para mim foi uma escolha de vida, porque eu escolhi aquele momento, porque eu queria aquele espaço para cuidar de uma forma equilibrada. Chegou um momento que eu entendi, eu disse, deu, agora eu quero diferente, mas isso tudo. E aí eu virei uma chave de dedicação, de foco e reorganização de vida, mudanças de carreira. Mas isso precisa uma reflexão, né, Ana? A gente precisa se dar conta em que etapa que está na nossa vida de carreira, preço que a gente paga pelas escolhas e que a escolha está na nossa mão, né? exatamente, que está na tua mão. Não precisa ser obrigada a escolher aquilo porque Uhum, sempre se escolheu aquilo, né? Eu sempre brinco assim que eu não quero que pensem isso, mas eu quero que pensem sobre isso. Então, uhum, assim, não aceita isso como verdade, mas aceita que é uma pulga atrás da orelha, entendeu? Aceita pensar sobre esse assunto, que a partir dali tu faz a tua construção efetivamente importante, assim, de análise e aquela questão que eu brinquei no início de aprender a ler, né? Começa a ter essa é. visão e percepção. Então, uma outra questão na carreira feminina que também chama bastante atenção é que as mulheres raramente elas vão lá e pedem, por exemplo, um aumento, Bibiana. Uhum, Porque uhum. nunca no livro, assim, é como se a mulher ela quisesse, existisse uma coroa em cima do escritório, essa coroa estivesse circulando assim, e daí tu faz o teu melhor trabalho, tu faz a tua entrega, e essa coroa ela se materializa na tua cabeça. Ela brinca isso no livro, né?
E é um completo absurdo. E eu conto uma história minha também, pessoal, de uma brincadeira que eu sentava numa cadeira quebrada. E eu reclamava o tempo inteiro da tal da cadeira quebrada. Até que um dia me olharam e disseram assim, mas e por que tu não pede uma cadeira nova? Eu, É isso aí. percebe a questão a importância desse detalhe, assim, eu tenho que dizer assim, não, pera só um pouquinho, eu mereço essa cadeira nova, vou lá e vou pedir. Então, também é um papel importante na mentoria, é que a mentora possa dizer assim, ó, vem aqui, vamos organizar esse papo aqui, vamos ver até o que tu precisa fazer para pedir o aumento, como é que vai ser essa construção, porque, de novo, não existe essa construção social, esse ímpeto, com Sim. raras exceções, mas as exceções sempre foram feitas porque para se analisar que existe uma regra, né? Então, uma luz, né? Então, assim, mas eu não sou assim. Bom que tu não é assim, mas não é a nossa realidade cotidiana no mundo das mulheres no mercado de trabalho. E até, né, Ana, essa questão da cadeira, culturalmente, olha, as princesas, né? A gente espera que alguém venha nos salvar do dragão. A gente espera que alguém venha trocar nossa cadeira. Então, quando a gente se dá conta que quem vai trocar a cadeira, quem vai pedir o aumento, ou é a gente, ou não vão fazer por nós, Exatamente. aí a gente assume um protagonismo de carreira, de vida, de tudo. Por isso que. E às vezes a gente está no meio do furacão e no meio da trilha e a gente não se dá conta. É isso que acontece. A gente está no piloto automático de carreira, de vida, e cuida de uma coisa e cuida da outra, e vai fazendo as coisas. E quando a gente se deu conta, o tempo passou, as coisas não aconteceram. E quando a gente tem alguém que pode nos ajudar a ter uma luz sobre o processo, sobre a nossa vida, nos ajuda a pensar, a gente se dá conta com mais rapidez, a gente consegue pensar com outras lentes, e é essa a riqueza de um processo de mentoria, né? Trancou. Muda de foco, né, Bibiana? Não, trancou. Para mim, trancou só para mim, tá tudo Ok? certo. Tá. Né, importante que aparece aqui na questão da mentoria, né, do livro da Sharon, enfim, é o não saia antes de sair. Isso também é uma questão importante vamos dizer assim, que é um risco assim da liderança feminina, né? E ela daí conta a história de que ela tinha uma mentorada, inclusive uma menina, que falou, quando foi conversar com ela, tá me vendo, Bibiana, deu uma trancada aqui para mim também. Deu uma trancada, mas tô te vendo. Tá vendo? Tá tudo certo. Bom, então ela conta a história dessa moça que veio conversar com ela e pedia, e diz que na conversa falou várias vezes, não, porque daí quando eu tiver um nenê, quando eu tiver filhos, como eu comer, tal. E até no momento que ela chegou e perguntou, escuta, tu estás grávida? Ela disse, não, nem tenho ninguém agora, tô até solteira, nenhuma previsão. Disse, mas por que então tu estás tão preocupada com isso? E ela disse que naquele momento também caiu uma ficha importante para ela. Por quê? Porque ela percebeu que as mulheres, então, elas nessa percepção de que são as mulheres superpoderosas, que elas que fazem tudo, que elas têm que fazer tudo e tá tudo certo, e elas olham para esse mundo delas extremamente atarefado, já, né? Para quem escolhe, opta pela carreira corporativa, uma carreira efetivamente uma carreira profissional, né? E quando elas veem um projeto maior, alguma coisa que efetivamente vai dar mais trabalho, elas pensam assim, meu Deus do céu, eu não vou levantar a mão para esse projeto. Porque como é que depois eu vou botar uma criança ainda nessa equação? E daí elas tiram, em vez de estar, o colega delas, o homem do lado delas está acelerando, está um pé no acelerador a milhão, e elas estão encolhendo as mãos. Então o que a Cheryl propõe no livro é não saia antes de sair, certo? Bom, gente, nós teremos vários momentos na vida para adequar essa equação. E a adequação dessa equação é muito importante, principalmente porque ela também traz uma expressão maravilhosa e para as pessoas que ainda não tiveram a escolha do companheiro de vida, né? Para mim é essencial que é a melhor escolha de carreira que você pode fazer, se você vai ter
um companheiro de vida, é quem será esse companheiro de vida, né? Então, essa escolha é muito importante. Por quê? Porque as mulheres, elas têm que um pouco abrir mão, vamos dizer assim, desse mito de fazer tudo, Bibiana. Porque ninguém dá conta de fazer tudo. E não é bom fazer tudo. A gente, de novo, a mentoria também pode trazer esse elemento, né? De que tu pode analisar e pode validar essa percepção de que só um pouquinho eu posso passar para um terceiro, ou para o meu marido, ou para o pai dessa criança, essa oportunidade de dividir essa tarefa. Até porque na minha dissertação eu brinco que o final das contas, depois de 2 anos de estudo, eu descobri que a origem de todo mal, que é uma expressão brincadeira que eu uso, né? A origem de todo mal estaria diretamente vinculada à divisão sexual do trabalho doméstico, né? O momento em que eu tenho os homens gastando 10 horas em média por semana com as atividades de cuidado com pessoas e cuidados com a casa, as mulheres têm 20 horas, eu tenho um desequilíbrio nessa sociedade. E o desequilíbrio dessa sociedade faz o quê? Que muitas vezes as mulheres tirem o pé. É sempre uma opção. Doutora Regina Mota está conosco aí na live. Tudo bom, doutora Regina? Satisfação lhe ver. A doutora Regina pergunta, a melhor escolha seria carreira ou casamento? A nossa proposta aqui não é fazer escolhas nesse sentido, né, doutora Regina? É nós podermos trabalhar com opções que contemplem o que tu quer. Porque existe uma questão da divisão sexual do trabalho doméstico, sim, como a senhora está referindo, e essa divisão ela é muito ruim para a mulher. Então, isso é importante que a gente possa dividir e trazer e discutir esse assunto. Porque a escolha do companheiro de vida pode ser a mais importante escolha da tua própria carreira. Tu vê que curioso, sabe, né? Ana, que eu tô com 26 anos de casada, fiz bodas de prata ano passado. E eu já tive vários vieses de carreira, assim, mais acelerada e tal. E nos últimos anos eu ando com muita viagem e trabalhando muito. E assim, o meu marido, eu tô com 51, não, 50, né? O Jorge é um pouquinho mais que eu. E ele vem de uma geração onde não era aparelho. Só que o que isso começou a acontecer nos últimos anos? Gente, tá demais, assim, de parelho, e eu não faço mais supermercado. E ele se dá conta, o nosso ritmo de trabalho e o jeito de viver nosso, ele se dá conta o quanto eu estou envolvida. Eu deleguei geral, assim, esses cuidados Tu e sabe que é uma... supermercado. E isso, e é como tu falou, assim, são fases da nossa vida e a sensibilidade do outro para entender, não interessa se tu é homem ou se tu é mulher, de poder entender o quanto, se tem um projeto de vida juntos, marido, casamento, casa, cachorro, papagaio, se tem filho, se não tem, o que se quer. E quando tu para pensar, bom, nós temos um objetivo, vamos pensar juntos, é um time, a gente tem uma sociedade, né? E é nisso, é alguém que pense como tu, nesse sentido. E aí, ok, eu não faço, amém, agora meus filhos dirigem, então os 3 se dividem, não faço supermercado, não, essas coisas da casa, primeiro que eu odeio essas coisas de cuidar de casa, né? Então, assim, eu sou uma feliz pessoa que a família está cuidando disso, Isso é né? muito E eu não legal. preciso me envolver. Junto pela igualdade, Bibi. Uhum. Que é um trabalho importante, né, de trazer os homens para a discussão também da questão da igualdade. Porque quando a gente fala de igualdade, ou fala do feminismo, a gente não está falando da mulher ser acima dos homens. Nós estamos falando de querer uma equidade. Porque no momento que eu tenho a equidade, o homem também vai poder escolher. Pensa comigo. Hoje, o homem, ele opta, não, eu quero ser dono de casa. Quero ficar em casa, eu quero cuidar dos meus filhos, a minha esposa tem um bom cargo, ela vai nos prover, vai manter a casa e eu vou ser o cuidador do dia a dia, que é o papel que a mulher fez por tanto tempo. Romper esse estereótipo é muito pesado também, Bibiana. Eles também pagam um preço muito Claro que alto. sim. Né? Então, o que a gente está falando aqui é exatamente que as pessoas possam ter escolhas. Olha que lindo. Não está se pedindo nada que as pessoas não possam ter escolhas. Então, Homem também, né?
propostas, pessoas, né? Lato senso, né? E que se deixe, tire esses estereótipos que são tão prejudiciais, assim, para o nosso... Ana, a live cai com quanto tempo? 1 hora, a gente tá quase. Vocês sabem que a, a pandemia ensinou eu e a Alessandra Gonzaga, que está aí conosco, né, Alessandra, a fazer lives, inclusive nos derrubamos a primeira vez que nós vemos, porque imaginávamos que existia tempo para tal da live. Ficamos conversando, assim, e foi... O Instagram nos derrubou. Mas, então, esse mito de fazer tudo, ele é muito prejudicial, e isso pode ser um grande perigo da liderança feminina, importante que a gente traga. A questão também, então, da gente não fazer o nosso companheiro um companheiro de verdade, ou a nossa companheira, né? Sim. Então, nós não fazermos o companheiro ou a companheira, nosso verdadeiro companheiro, isso é essencial. Então, precisamos de pessoas pegando junto a nossa vida, pois quanto mais equidade nós tivermos dentro de casa, mais nós vamos conseguir replicar essa equidade na sociedade. Porque como nós lidamos com a nossa vida cotidiana, ela diz muito sobre como vai ser a ocupação de espaços de poder pelas mulheres no mercado de trabalho. Essas análises são muito importantes para o nosso dia a dia, né? E Ana, trazendo já para... desculpa, vai. Não, enfim. pode Eu continuar. ia trazer que tu vai abrir a nossa formação, né? Vou, com muito orgulho. A formação... Com muita... a nossa formação, a primeira aula é aberta, ela é gratuita, né? É um presente que a gente está oferecendo e a Ana tem a honra de fazer essa parte, trazer esse conhecimento, trazer essa bagagem e poder compartilhar com todo mundo. Qual é a ideia, né, Ana? E tu nos ajudou muito a pensar, podendo trazer essa experiência tua, tanto de executiva como de mentora, o nosso programa, né? Que o programa ele tem a abertura da Ana, que vai trazer todo esse contexto e como é que a mentoria ela pode ajudar a quebrar essas barreiras. Depois tem o eixo 1, que é a Ali, né? A Alessandra Gonzaga vai trazer questões biografia de carreira, inteligência emocional, liderança feminina, como é que isso se dá e como é que eu, como mentora, vou utilizar isso dentro de um processo de mentoria. Eu vou aprender o como. E depois, no eixo 2, entro eu, podendo trazer toda a parte de ferramentas de mentoria em si, de processo, manejo, perguntas, diálogos, como é que eu converso. Para quem quer tudo isso, né, Ana? Para quem quer ser mentora, para quem é líder dentro das organizações e quer atuar como uma liderança, uma liderança estilo mentor, estilo mentoria. Se falava um tempo atrás em líder coach, hoje a gente fala em líder mentor. Então, uma líder mentora que possa atuar dentro das organizações com esse olhar, aproveitando a sua bagagem. Então, a nossa ideia é de uma forma diferente de cursos que já existem por aí, tanto de mentoria ou liderança feminina, a gente juntou tudo isso num só, né? E a Ana está nos ajudando a fazer essa costura toda também. Ela é nosso modelo, né? O nosso, como é que é? O nosso cliente, nosso público, né? E está nos ajudando a pensar como é que tudo isso pode funcionar de uma forma bacana, robusta, consistente e mais a supervisão. Que depois de tudo isso não adianta só a teoria, como a Ana falou, é 70, 20, 10. Né? O adulto aprende assim: 70% na prática, 20% na mentoria, no coaching, na troca e 10% de teoria. Então a gente juntou esse combo fantástico, especial, exclusivo, tudo junto. E eu fazendo propaganda, né? Mais, Viviana, porque na verdade ligaram e pediram né, a conversa, a gente construiu junto, e eu tenho orgulho de dizer isso, né? Porque, na verdade, baseado também em 3 pilares fundamentais: mentoria, autoestima, autoconhecimento, responsabilidade. O programa que foi construído com todo carinho por vocês, ele também tem 3 pilares, que é o biopsicossocial, né? Isso aí. Então, a gente vai trabalhar
né? A primeira aula eu vou trazer o foco social, porque é a minha formação. Eu sou, né, mestre em sociedade sobre essa mulher, porque é esse olhar, vamos dizer assim, carinhoso, Bibiana, em que a gente percebe que as pessoas fazem ou deixam de fazer algo porque elas querem ou deixam de querer, mas porque há toda uma estrutura. Me fala quando me escutar vivamente. Tá, agora trancou, mas voltou. Trancou, mas escutaram tudo que eu falei? Que o Sim, biopsicossocial. Então, essa sim. primeira aula do social, em que eu encontro a mulher nesse mercado, e a partir daí se entra com o conceito, então, de entender o biológico e entender o psico dessa mulher. Porque Uhum. tu vai fazer um processo, então, como mentora de autoconhecimento, para a partir desse autoconhecimento, tu poder transmitir esse conhecimento para fora, para outras mulheres. E isso, para mim, é amor, né? Então, acho que é um grande ato de amor também a mentoria, né? De construir, de não desistir de construir um mundo melhor. É isso aí. Ele deixa um legado, né, Ana? Obrigada, exatamente. E não precisa ser uma coisa gigantesca. É aquilo que tu pode contribuir com o outro. E é Exatamente. essa a nossa ideia, né? É poder multiplicar. Não precisa a pessoa querer ser a CEO da empresa. Eu posso ser a minha melhor versão, por isso eu quero ser mentora. Ou eu tenho uma bagagem bacana e eu quero transmitir. Eu não preciso ser o. Né? Eu tenho o meu melhor e a gente poder ajudar as pessoas a encontrarem o seu melhor. E aí Exatamente. a gente trancou a linha. É. E eu acho que, e aí falando um pouco do nosso propósito, né? Acho que fecha muito com o nosso propósito, é poder contribuir com um mundo melhor, um mundo mais amoroso, um mundo mais generoso consigo e com os outros, né? Ana, acho que a gente pode ir encerrando antes que a gente caia e despenque. Não te ouvi mais. Trancou. Trancou. Não te ouço. Será que é o sinal? Tu me ouve? Então vamos dar um beijo? Beijo. Não te ouço. Então, pessoal, assim, muito obrigada. Adorei, eu adoro conversar com a Ana. Hoje foi uma conversa pública. Não me ouve mais. Não. Tá. Então, gente, hoje foi uma conversa pública com a Ana, mas esses bate-papos, eles são riquíssimos e cheios de boas energias. Então, muito obrigada, todo mundo. Vai ficar gravada a nossa live. E depois, gente, convido vocês a entrarem no nosso site, que é programauma.com. Ali diz todas as explicações, quem somos, o que fazemos, o que propomos, nossos valores, né? O que a gente acredita. E a nossa rica da nossa formação, que começa agora em novembro, é a primeira do ano e a única nesse ano. Então, vão ter algumas coisas especiais por ser a primeira. Então, convido vocês todos a irem lá olhar. Beijo, muito obrigada pela audiência.